Vamos falar também sobre os elementos químicos, sobre os teóricos na época e que o que formou a tabela periódica deixou espaços na própria tabela para que novos elementos, quando forem encontrados, viessem fazer parte da tabela periódica. Falamos também que existe na tabela periódica a divisão, a classificação. Entre essa classificação estão os elementos metais e não metais. Falamos sobre poucos elementos químicos. Falamos um pouquinho sobre em nomenclatura o hidrogênio, que é o H, não foi isso? Falamos sobre o ferro. E eu vou falar um pouquinho mais hoje com vocês. Quinta-feira também teremos aula. E na quinta-feira eu vou botar uma atividadezinha sobre classificação da tabela periódica e distribuição eletrônica, certo? Em relação à distribuição eletrônica, eu vou estar na primeira questão fazendo com vocês, que é aquela distribuição dos elétrons, vai ter a camada, lembra? K, L, M, N, O, P, Q, tudo isso eu vou estar revisando na próxima aula, na nossa atividade. E também vou inserir a classificação, a nomenclatura dos elementos químicos. Peguem aí o caderno de vocês, coloquem aí a atividade de hoje. Vamos falar sobre a nomenclatura dos elementos químicos da tabela periódica. Tem uma música tão chata aqui. Nomenclatura dos elementos químicos da tabela periódica. Podemos começar? Eu estou procurando aqui a matéria. Certo. 1 minuto, tá? Trinta segundos. 10. Vamos lá. Letra A. Letra A. C. Qual é o título, professor? Nomenclatura dos elementos químicos da tabela periódica. Não é título, é meio que um questionáriozinho. Número 1. Nomenclatura dos elementos químicos da tabela periódica. Letra A. C, A. Aí vocês colocam um abaixo do outro. A, B, C, D, certo? Letra A. C, A. Sempre a primeira letra vai ser maiúscula, tá? E a segunda minúscula. Luísa, tá? Tô escrito foto de Luísa. Tá. Ela tá na sala, só que não falou nada até agora. Acabei de ver aqui. Letra B. Letra B. C, O. Letra B. C, O. Letra B. C, O. Letra C. N, I. Letra C. N, I. Letra C. N, I. Letra B. Letra D, né? Letra D. P. Letra D. P. Letra E. S.
Letra E. S. Letra F. F. Letra F. F. Me dei só 10 segundos. Vamos lá. A primeira foi qual? SA, não foi? Letra A? A letra A foi CA. Isso, vamos lá. Esse CA aí, a nossa tabela periódica, ele vai ser o cálcio, certo? Aí vocês vão colocar ao lado, cálcio. Para tudo, todo nome vai ter uma nomenclatura na tabela periódica. Seja ferro, enxofre, nitrogênio, tudo vai ter na tabela periódica. E aquilo que não tiver na tabela periódica vai ser uma junção dos elementos químicos. Vocês vão ver que, por exemplo, o sal, ele é o sódio, mas ele não vai ser só o sódio. Ele vai ser junto com o cloreto. Então, é por isso que o sal ele é chamado de cloreto de sódio, porque ele é uma junção de cloro mais o sal. Aí fica NaCl. Pergunta aí, Davi. Não lembra do último assunto. Então, pergunto no final da aula, pode ser? Já que não tem a ver com o assunto? Ok. Então, vamos lá. O sal, ele é um composto junto de cloro e sódio. Então, a gente conhece por cloreto de sódio. Então, quando não tiver esse elemento, por exemplo, professora, não tem um sal, não tem um açúcar na tabela periódica, é certo, excelente. Ele não tem a nomenclatura para aquele determinado elemento, mas a junção dos elementos químicos aqui se torna eles. Então, tudo possui uma nomenclatura. Se vocês agora forem pesquisar a nomenclatura ou a composição química de uma caneta, a composição química de um plástico, por exemplo, vocês vão ver toda a cadeia, que a gente conhece por cadeia por ligações químicas, e lá a estrutura, tudo bem organizado, e falando o nome, determinado elemento. Algumas pessoas fazem até tatuagem com a estrutura molecular, por exemplo, do café, tem uma estrutura, o povo coloca lá a estrutura química e coloca o nome. Quando não tem na tabela periódica, eles fazem a junção e conseguem o elemento químico. O Ca é o cálcio. Qual foi a letra B? CO. CO. O CO aqui, vocês vão ver o número 9 abaixo. Tá vendo? Tem o número 27, o número de massa 58 e tem aqui cobalto. CO, cobalto. Algumas pessoas confundem aqui esse CO com gás carbônico. E às vezes já aconteceu isso comigo numa prova do nono ano, eu ter colocado CO e a pessoa colocou gás carbônico. E não é gás carbônico, professora? É uma junção de CO mais oxigênio é o gás carbônico. Mas aqui na nomenclatura, não. Na nomenclatura, ele vai ser o cobalto. Qual foi a próxima? A letra C? Foi NI, foi? Letra C, pessoal. Qual foi? NI. Pronto. NI é o mais fácil, é um dos mais fáceis para entender, que é o níquel, certo? NI, níquel. A gente também vai ter o nitrogênio, que é o que confunde muito. Porém, o nitrogênio, ele vai ser só a letra N. Geralmente, eu não sei as meninas, mas os meninos, eles costumam jogar, como é o nome? Need for Speed, Crash, tudo isso. E tem uma... Professora, Oi. professor, Oi. qual é a C?
AC é Ni. Ó, tá vendo o número 10? Abaixo é o níquel. Temos o número de massa 58 também. E temos também o N. E há uma diferença entre o Ni e o N, tá? O N, ele é o nitrogênio. E é muito fácil lembrar. Principalmente os meninos quando jogam videogame, tem o Need for Speed, tem o Crash, que é jogos de corrida de carro. E chega em um determinado momento da prova que você tem que ativar o nitrogênio para que o carro venha andar mais rápido. Aí tem lá a letra N. N já diz N de nitrogênio, já a nomenclatura, não é porque começa com nitrogênio começa com a letra N, que é o N, não é porque a nomenclatura fez o N, certo? Vocês vão ver que, por exemplo, o enxofre, ele é uma letra que não tem nada a ver com o começo do nome, mas tem lá aquela letra e a gente já reconhece. Mesma coisa com todos os elementos químicos da tabela periódica. No entanto, o nitrogênio ficou com a letra N, certo? Aí há essa diferença, porque tem pessoas que confundem, então pegam o Ni e o N e colocam ambos como nitrogênio, e não é. Assim como acontece também com o gás carbônico e o CO, certo? Então vamos prestar bem atenção nesses elementos químicos. Eu sei que para vocês é um pouco novo e um pouquinho complicado de entender, mas como a gente vai fazendo, como a gente vai estar sempre fazendo atividades em relação a esses elementos, vocês vão começar a ter noção e quando olhar assim a letrinha, já vão direto, igual H2O. O que é H2O? É o elemento químico da água, certo? Não é a água em si. A água, aquilo é o estado líquido, certo? Porém, quando a gente vai para a parte da composição química, a gente sabe que a composição química são o quê? 2 moléculas de hidrogênio e 1 molécula de oxigênio. A gente vai ver isso lá na frente, porque isso vai partir uma ligação química, uma dupla ligação, cadeia simples, enfim. Isso mais na frente a gente vai ver. Qual foi a próxima letra? Na letra D? P. Letra D foi P? Pronto. Na família 15 aqui, temos o P, tá? Pronto, mais essa letra para a gente ver, que é o P. E o P, ele é o fósforo, tá? P. Poderia começar com F, né? Já que é fósforo, mas começa com P, por conta da nomenclatura. Qual foi a outra letra? Foi o S? Foi S. Pronto. S veio de enxofre. Família 16. No quarto período. Enxofre. Vocês estão colocando, anotando aí, então? Sim. Ótimo. Eu tô. Peraí, tem mais alguém com o microfone ligado aqui. Deixa eu ver. Luísa está participando. Eu não estou escutando Luísa. Pois é, eu já perguntei por ela umas 3 vezes e ela não falou nada, não. Ah, Luísa, abra a câmera aí, porque você talvez esteja dormindo, viu? Abra a câmera, Luísa. Luísa. Vamos lá. Professora? Eu acho que ela Oi. não tá. Luísa? Não tá não. Ai, meu Deus. É só o que faltava. Vamos lá, vamos lá. A letra S foi o enxofre. Qual é a última letra? É a F, não é? A letra F é F. Letra F, não é isso? Pronto. A letra F, ele vai ser o flúor. Outra coisa que confunde muito, letra F e a FE na tabela periódica. Por quê? Porque os dois são nomenclaturas, mas são para substâncias diferentes. São para átomos diferentes. Por exemplo, só o F a gente usa para o flúor. O FE
para o ferro. Então, vamos sempre se ligar. Isso pode cair no teste para vocês, se vocês acabarem se confundindo, certo? Então, quinta-feira eu vou estar resolvendo colocando mais nomenclaturas para vocês. Mas lembre-se disso. Quem está com o microfone ligado, hein? Eu estou escutando a voz de consultar a televisão. É Gil falando. Acho que é o professor. Vamos lá. Acho que é o professor. Vamos lá. Então, lembre-se que todas as vezes que vocês forem estudar, principalmente a tabela periódica, preste bem atenção nessa parte da nomenclatura. Continuando. Página 127. Página 127. Luísa, por favor, compareça aqui. Eu vou ligar para ela agora. Vamos lá. Os elementos químicos estão representados por seus símbolos. Em cada quadradinho, além do símbolo, há um nome. Por isso que eu pedi para vocês. Se eu tô falando, vocês reclamam. Se eu broto, vocês dizem, volta e pronto. Enfim, hipocrisia. Minha filha, você tá pegando, a professora perguntou 3 vezes a você não respondeu. Viu? Perdão. Falta de educação. Isso é falta de educação. Você não está presente na aula, certo? Então você se organiza, que eu já ia ligar para você. Eu já ia ligar para sua avó. Então, ligue a câmera que a gente quer ver você. Ligue aí. Pode ligar a câmera. Pode ligar a câmera. Eu quero a câmera ligada. Nem a professora desculpa, mas não. Liga a câmera sem conversa. Liga a câmera. Pra gente saber que você está na aula. Pronto, Raquel. Vamos lá. Os elementos químicos estão representados por seus símbolos. Em cada quadradinho, além do símbolo, há o nome, o número atômico e a massa atômica aproximada do elemento. Consulte o quadrado do canto inferior esquerdo da tabela periódica para identificar as posições dessas informações. As 7 linhas orientais, chamadas de períodos ou séries. Geralmente vocês vão ouvir períodos, tá? É muito, muito raro ouvir essa palavra séries. Nessas linhas estão os elementos arrumados em ordens crescentes do número atômico. Há 18 linhas verticais, que chamamos de colunas ou famílias. Geralmente são as que chamamos de família. Família tal, período tal. Jamais vocês vão ouvir série ou colunas. Certo? Coluna geralmente a gente usa em matemática. Quando a gente, no primeiro ano do ensino médio, vocês vão pagar uma disciplina. Não, vocês vão pagar uma matéria que se chama matriz. E para poder explicar como é realizada a matriz, você precisa saber a ordem da coluna e a ordem das linhas. Então, vocês vão entender na matriz sobre ordem e coluna, sim, lá. Mas na tabela periódica a gente estuda sobre períodos e famílias. Continuando. Nessas linhas, os elementos são arrumados em ordem crescente no número atômico. As 8 linhas verticais ou colunas são as famílias ou os grupos em que ficam os elementos químicos com propriedades semelhantes. No entanto, isso não vale para o hidrogênio, que apesar de estar na coluna 1, não é classificado em nenhuma família. As colunas são geralmente numeradas de 1 a 18. No meio da tabela periódica, do grupo 3 ao grupo 12, estão chamados os elementos de transição. Grifem aí, por favor. Elementos. Eu sei que já está em negrito, mas coloquem assim. No meio da tabela periódica, do grupo 3 ao grupo 12, estão os chamados elementos de transição. Grifem tudo isso aí, por favor. Até eu estou grifando aqui. Também são conhecidos como os metais, tá? Metais de transição. E nas partes laterais da tabela, que vai ser no grupo 1 e no grupo 2,
ao grupo 13 e o 18, estão os chamados elementos representativos. Os átomos de um mesmo período apresentam o mesmo número de camadas eletrônicas com elétrons. O período em que o elemento está indica, portanto, o número de camadas eletrônicas com elétrons que ele apresenta quando está no seu estado neutro. Ação é o lítio, o bérilo, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Por exemplo, estão no segundo período e tem duas camadas eletrônicas com elétrons, a camada K e a camada E. Lembram dessas camadas eletrônicas? Lembram um átomo? Lembra que um átomo ele vai possuir subníveis, tá? Eu chamo camadas, mas também que eles podem ser chamados de níveis. Temos núcleo, né, a central do átomo, e temos algumas linhas que vêm aqui na circunferência desse núcleo, tá? E nessas linhas chamamos de camada. Quanto mais distante do núcleo, vai tornando a camada que possui maior quantidade de elétrons. Lembram disso? A primeira camada mais próxima vai ser a camada K. Então, por exemplo, há um átomo, ele possui 2 elétrons. Então, camada K vai absorver esses 2 elétrons. Há um outro átomo que possui, exemplo, 3 elétrons. Então, vai ser camada K e camada L. Lembram disso? Isso faz parte da nossa distribuição eletrônica. Os elementos das séries dos lantanídeos, dos actínideos também, fazem parte do grupo 3, nomenclaturas antigas, mas são colocados abaixo da tabela periódica, para que não fique muito extenso. Vários elementos do sétimo período foram produzidos artificialmente em laboratório. Posteriormente, alguns deles foram encontrados em concentrações mínimas em depósitos minerais naturais. Os átomos dos elementos de número atômico maior do que 92 são radioativos e passam por transmutação. Alguém sabe aí um elemento radioativo? Urânio. Isso. Inclusive, tem não sei se vocês sabem, mas tem um caso aqui no Brasil de elemento radioativo. Não me recordo. Césio 137. Hã? Não me recordo. Césio 137. Foi em Goiânia, não foi? Que aconteceu. E eu achei interessante Sim. que... Foi, eu falei com ele sobre isso. Aí disse até que você ia retomar esse assunto. Ô, professora, mas não só tem isso radioativo, não. A senhora sabia que tem até mais, né, com radioativo, tem rios, Aqui no assim? Brasil, ela está se referindo. Não, eu tô falando fora mesmo. Fora teve, mas teve um caso aqui no Brasil. E Em Goiânia é o caso do Césio 137. Foi, olha só que interessante. Encontraram no meio da rua. Não foi em nenhum local específico que possuía um lixo no lugar. Encontraram um rapaz que estava organizando a rua. Claro que nós temos organizadores da rua para não vir dizer lixeiro. E organizando lá, limpando, encontrou um material brilhante. Ele fez, nossa, material lindo, né? Vou aqui abrir, vou ver melhor. E lá ele fez. Aí viu que brilhava muito e passou na mão. E passando na mão, e chamando o pessoal para ver, todo mundo vendo. Enfim, todo mundo se contaminou com um elemento radioativo. E não tinha sequer conhecimento do que era. Claro, você vê uma coisa brilhando, você jamais vai achar que é um lixo nuclear, né? Inclusive, a maior parte do aqui do Brasil se encontra na Angra dos Reis, não é para cá, para o norte, não. É mais para lá. Temos 2 pontos e um estava em construção. Não sei ainda se terminou de construir de algo nuclear. Mas o radioativo não mata, professora? Mas o radioativo não mata?
Mata. Mata sim. Oi? Radiação ionizante Elemento que radioativo mata. mata? Ela falou isso? Elemento radioativo mata? Foi essa a pergunta? Se for essa a pergunta, Foi isso que ela elemento perguntou. Perguntamos se radioativo... radioativo mata. Digamos, encostando radiação se mata. A radiação, ela mata através da exposição e ela causa câncer. Câncer em todo canto. Isso, por quê? Por causa dos íons. Para quem não sabe, uma radiação ionizante é uma das radiações que tem. Porque ela consegue ter acesso à pele, pode ocasionar câncer, ou, dependendo da quantidade de íons que você recebe de cargas de íons, que a gente chama de radiação ionizante, você pode vir a óbito na mesma hora. Porque se por fosse isso qualquer tipo de radiação, a gente já estaria em câncer agora, por causa do celular com aula online. Olha só, numa tomografia, por exemplo, ela pode ter uma radiação ionizante, mas em pequena quantidade. Não sei vocês, mas quando eu fui fazer como é que, né, raio-x do meu aparelho, eles colocaram um negócio de chumbo sobre mim, porque existia um certo tipo de radiação que nosso organismo não pode ter contato. Então, o chumbo, ele protege. Ele, como é que eu posso dizer? Ele é um meio opaco, mas que ele inibe a transição do raio ionizante para o organismo. Então, a maioria agora, eu posso dizer isso porque eu fiz uma RM, que é a ressonância magnética, e ela não possuía radiação ionizante. Então, ela é uma radiação, mas ela não era ionizante. Tinha lá uma placa enorme. Perigo, porém, não é uma radiação ionizante. É tanto que eu só usei um colete, mas era bem fininho, outros coletes que eu já tinha utilizado. Então, pessoas que possam contato diretamente com radiação é bem complicado. É tanto, eu não sei se vocês sabem, mas aquelas pessoas que são técnicos em radiologia ou até mesmo médicos da parte de diagnóstico de imagem, eles trabalham menos. E professora, se eu trabalho num laboratório 6 horas no decorrer do dia, eles só podem trabalhar até 3 horas. E não podem ser todo dia. Tem os dias específicos que eles podem trabalhar. Por quê? Porque de tanto ter contato, primeiro canto que pode atingir é a parte de reprodução deles. Eles não possa ser que eles não vão poder reduzir, tanto o homem quanto na mulher. Então, ficar inferno. Então, é muito complicado o tipo de radiação. E o pior tipo de radiação tem a radiação ionizante, porque em contato com a pele já era. Continuando. É bom lembrar que, embora Messenger seja considerado para a tabela periódica, a construção de todo conhecimento é fruto de trabalho constante e gradual de muitos pesquisadores. Desculpa. Em 1829, por exemplo, 40 anos antes da tabela de Messenger, o químico alemão Johann havia agrupado elementos com propriedades semelhantes. Com propriedades semelhantes em tríades. Lembra o que é tríade, né? Tríades são grupos de 3. São 3 elementos. 3 elementos formam uma tríade. Em que a massa atômica de um dos elementos era a medida da massa atômica dos outros 2. Vocês estão tendo aula de física? Uma perguntinha aqui que eu não... Não, nem ainda não. Ok. Não. Outra tentativa de organização dos elementos químicos foi quando John, que propôs em 1864, grupo de 7 elementos, mostrando que as propriedades se repetiam no 8º elemento. Professora, por que é tão importante em relação à tabela periódica? A tabela periódica ela é
de extremo todo. Se não fosse importante, vocês não estariam dando agora no nono ano. Para vocês terem noção, vocês veem tabela periódica nono, certo? No nono ano, no primeiro ano, segundo, terceiro ano. E quebra a faculdade, dependendo do curso, também ainda vem no curso. E se não vê tabela periódica, vê elementos químicos. Tudo envolve química. Tudo que você pensar envolve química. Aquilo que você come, quando você vai dormir, seu metabolismo envolve produção química. Sim, vai, Henrique, faça. Estou só esperando. Vai cair a conexão. Faça a pergunta que eu respondo na próxima aula, vá. Ou então eu coloco no grupo.